partiu em 2020 em decorrência da Covid. Então, esse é o canal da Formação Política Antônio José Pereira, da Rede de Formação do PT-DF. Então, muito obrigada a você que está aqui conosco. Nossa proposta hoje é fazer uma abertura dessa formação de 2021. Em breve, nós divulgaremos os cursos, as rodas de conversa e o projeto Educador Militante, que é uma proposta do PT Nacional, nossa querida deputada federal Maria do Rosário e nossa secretária de formação, ela deve falar um pouco desse projeto. Tá? Então, a gente vai ter uma série de atividades de trabalho de formação a partir da nossa rede, que envolve militantes das várias cidades aqui do DF, de várias linhas de pensamento, o que é importante e necessário para a nossa formação. Por enquanto, as nossas lives das sextas continuarão com foco em debater temas diversificados e de interesse dos sujeitos políticos que fazem a história do PT aqui no Distrito Federal. Nosso tema de hoje é pensar e resistir. Queremos fazer uma provocação ao nosso pensar e sobre o pensar que recebemos e que fazemos. Recebemos um pensar dos outros, mas como é o nosso pensar? Como é que podemos potenciar o nosso pensar e resistir cada vez mais? Então, vou apresentar rapidamente a Ana Luísa Guimarães, a Ana Lu, que é graduanda em Filosofia pela Universidade de Brasília. Ela é leitora do Achille Mbembe, filósofo camaronês, autor de Necropolítica e Crítica da Razão Negra, e também é pesquisadora de necropolítica. Daqui a pouco ela vai falar e se apresenta mais. Foi candidata a vereadora aqui na nossa cidade vizinha, na cidade ocidental. Muito obrigada, Ana, por estar aqui conosco. O Edivaldo Montes dos Santos, esse professor querido, professor de filosofia nas redes pública e privada, e também é um especialista em ensino de filosofia para o ensino médio. Obrigada, Edivaldo, por estar aqui conosco. E a gente vai abrir hoje nossa formação, nosso ano de formação, com essa querida deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul e nossa atual secretária nacional de formação. Agradeço muito, deputada, e a palavra está com você. Leda, toda a minha admiração e respeito. Está funcionando direitinho esse som? Eu preciso perguntar para isso. Minha admiração, respeito, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar, mesmo não fisicamente, mas estarmos juntos e juntas aqui com o DF e com o Brasil, e pela iniciativa do canal de comunicação da formação, que muito bem, na homenagem, fica registrada a nossa própria história, quem nós somos, os nossos companheiros nos constituem. Nós somos também a nossa história, a nossa trajetória. Então, estar contigo, estar aqui na formação do DF, é uma honra muito grande para mim. E estar ao lado do Edivaldo, muito obrigada pela oportunidade. Contar, Edivaldo, com a tua experiência, vivência, inclusive nesta dimensão da educação e do pensamento filosófico, nos engrandece muito. E também agradeço em nome do PT Nacional. E a Ana Luísa, que a gente fica também especialmente feliz por ver esta dimensão de quem está na academia e ao mesmo tempo está aqui, está estudando, está fazendo formação e está aqui contribuindo com todos e todas nós com essa formação. E eu vou dizer de um modo especial, nós do Partido dos Trabalhadores ficamos especialmente, e das trabalhadoras, especialmente felizes em vermos as mulheres e as mulheres negras na linha de frente do conhecimento, do saber, até porque o saber filosófico e os saberes, sempre no plural, os saberes que nós representamos, também quer buscar na fonte da ancestralidade, das relações diversas, não só da academia, não só da escola, de tudo que está constituído e instituído, mas os saberes são sempre criação.
é sempre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente constituiu, as heranças culturais e filosóficas que a gente carrega, e também aquilo que a gente cria. E no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós queremos desafiar todos e todas a serem criativos, a pensar. Pensar é exercer a liberdade. Quando a Leda provocou, eu vou deixar também algumas coisas que me mexeram com a provocação de Leda e da Secretaria de Formação do DF, que provoca nós todos no Brasil e todas. Me provoca. Como secretária nacional de formação, Leda está me provocando. Jaci Afonso, com os projetos que ele desenvolve aí, está provocando o Brasil também. E qual é a provocação que nos fazem? O que é o pensar? E eu, aqui, quero dizer a vocês, meus amigos do DF, que para mim é ser livre. Porque o pensamento, ele não cabe dentro de um lugar, ele não cabe ou num espaço físico, e se ele não cabe num espaço físico, é porque nós estamos destinados à liberdade. E a liberdade de pensar, ela se traduz ou na arte, ou na formação teórica, ou na formação da expressividade, da afetividade. A liberdade de pensar nos transforma. Agora, as escolhas que a gente faz com este pensar, que nos forma, é que eu acho que é diferente. E o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, quer o livre pensar para a transformação social. Direciona para a transformação social. Quando a sociedade brasileira está marcada cada dia pelo fundamentalismo, há uma tentativa de que as pessoas não sejam livres para pensar. O ódio político, o ódio religioso, o ódio racial, o ódio de gênero, o ódio LGBTI-fóbico, o ódio que anda na sociedade brasileira, movido por lideranças, é movido também pelo pensamento, que quer impedir as pessoas de pensar, inclusive de refletirem sobre o que na sua formação foi dado como ético. O que é ético? Pensar e fazer ético. Como é possível que alguém defenda o racismo? Mas esse pensamento está lá. Esta cultura está lá. Ela não está sendo rompida em alguns setores, ela está sendo aprofundada. Está sendo aprofundada a cultura do machismo, está sendo aprofundada a cultura do ódio político. Está sendo aprofundada a cultura de patrimonialismo, de que o Brasil é para poucos e não para todos e todas. E quando eu vejo isso, eu vejo quanto é importante para nós que estamos aqui, nós queremos sim, nós queremos o livre pensar, mas nós como partido, neste livre pensar, partimos de uma base. Qual é a base? A nossa base é humanista, é socialista, é transformadora. Nós não aceitamos o ódio político, o capitalismo, a exploração como natural. Então, a ideia que Leda trouxe, que os filósofos vão tratar, e que eu tentei aqui viajar um pouquinho, eu traduzi as questões que o DF está nos propondo para o ano que nós temos, dizendo: a Secretaria Nacional de Formação, a Escola Nacional de Formação Política do PT, o Gilberto de Carvalho, a Vivian Farias, o Wilson Oliveira, diretores da escola, a Fundação Perseu Abramo, com o Aloysio Mercadante, a presidenta Gleisi Hoffmann, todos e todas as envolvidas hoje na formação estão, primeiro, valorizando a existência desta rede, que passa pela Secretaria Estadual e do Distrito Federal e chega até o militante. Segundo, a Secretaria Nacional de Formação quer dizer, no PT, nós temos muitos saberes e liberdade de pensamento, porque este é o Partido da Liberdade de Pensamento, inclusive.
Enquanto os partidos da esquerda tradicionais eram o partido do pensamento único, este partido foi formado para o múltiplo pensamento. E ele chegou ao poder respeitando todas as formas de pensar. E agora, neste momento, ele quer fomentar no PT que o PT livremente pense o que é ser socialista no século XXI. O que é o antirracismo, o que é o feminismo, o que é quem nós somos no século XXI como esquerda. E para não sucumbirmos à direita. E, para isto, como a Leda falou, nós temos pelo menos 2 projetos carro-chefe. O primeiro projeto nós vamos realizar a partir do dia 13 de março, vamos começar a Conferência Nacional de Educação e Formação Política Popular. Nós vamos o ano inteiro pensar o que é a pedagogia freiriana, o que é saber e fazer. Nós vamos nos dedicar a pensar sobre como fazer formação política no PT para a década. Bom, paralelo a isto, o Gilberto Carvalho tem sustentado, e nós na formação política abraçamos a ideia de formação nos territórios, que nós vamos criar círculos, núcleos de vivência, luta e educação política para, em cada território, termos teoria, prática, teoria. Nós vamos estudar o feminismo com as mulheres e as mulheres vão estar na luta real do bairro, dos direitos contra a violência. Nós vamos estudar com as favelas do Brasil o direito à moradia e nós vamos lutar pela moradia. Nós vamos estudar liberdade religiosa e lutar pelo direito à liberdade religiosa contra as dimensões fundamentalistas e o uso indevido da fé das pessoas a partir de uma visão da consciência, da reflexão consciente, de que a fé libertária é diferente do uso da fé e da boa-fé das pessoas. Então, são muitas questões, mas os nossos 2 projetos principais são a Conferência Nacional de Educação e a territorialização através dos círculos de luta, vivência e educação, para criar no território do Brasil os núcleos do PT, ligados à vida e, ao mesmo tempo, à praxis, pensar e agir. Pensar e agir alimentam o pensamento. E, por último, nós estamos, como Secretaria de Formação também, totalmente integrados a uma série de cursos que serão feitos pela Fundação Perseu Abramo. Como, por exemplo, o PT vai fazer um curso muito denso e profundo sobre o socialismo no século XXI. Eu quero já convidar a militância a se inscrever. Mas nós, Leda, do PT, dirigente da formação como você, nós vamos lhe pedir, Leda, quem é que não pode faltar no curso que é do DF? Porque este que vai fazer o curso, puxado pelo PT, também será o educador militante que vai atuar nos núcleos de base, que vai ser o multiplicador de teoria, de prática, ação prática. Então, nós estamos fazendo uma formação que do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Pará, do Oiapoque ao Chuí, de tudo que é canto desse Brasil, a gente valorize saberes. Lá no interior de Samambaia, lá em Planaltina, tem gente querendo transformar o Brasil. E na universidade também tem. E é o PT que chama essas 2. É o PT que une. Porque o que une as pessoas? As pessoas se unem. Alguns, como os fascistas propõem, se unem pelo medo da mudança, pelo ódio. Nós propomos unir o Brasil pela consciência e pelo amor. Ah, vocês vão dizer, mas o Rosário é piegas com essa coisa. Não sou. Só vale a pena aquilo pelo qual tu te apaixona também. Se tu gosta, se tu quer bem ao ser humano, tu quer que ele seja feliz, livre. Tu não aceitas que um seja tratado de uma forma e o outro da outra. Então, isso não tem outro nome. Isso é socialismo, é humanismo,
a gente pode chamar, às vezes, vinculado, não a uma pessoa, mas ao significado político disso, é lulismo. Pode ser. Mas, sobretudo, isto é dignidade, posicionamento político, isso é PT, e para mim isso é amor. Eu faço política pensando que o que eu faço é também amor, porque eu não quero mais o ódio. Eu quero sensibilizar e unir as pessoas com um projeto pelo amor. Então, era isso que eu queria dizer a vocês, agradecendo imensamente, dizendo que vocês têm uma das grandes, se não a melhor, porque depois os outros ficam com ciúmes, eu fico sem jeito de dizer isso, mas é uma das melhores, se não a melhor secretária de formação do Brasil, e é uma pessoa que eu admiro imensamente, e a quem agradeço por me convidar para essa abertura, dizendo que todo o trabalho da formação é coletivo, porque no coletivo é que nós nos transformamos. É como eu sou professora também, professor, e eu me lembro das minhas turmas de alfabetização, onde às vezes as pessoas diziam para a gente, coloca o que já sabe ler com quem já sabe ler, e o outro fica de lado. E então veio uma proposta pedagógica que disse que as pessoas não aprendem sozinhas, mas elas aprendem mediadas pelo mundo. E quando Paulo Freire diz isso, ele diz que nós temos que nos misturar. E eu, lá, uma professora, na minha sala de aula, na periferia, descobri que, mais do que eu, ensinar o ler e escrever os números nas séries iniciais, lá eu com meus 20 anos, dando aula, eu aprendi que quando eu colocava as crianças com diferentes perspectivas sobre o que era a escrita, em níveis diferentes da escrita, juntos e juntas, elas aprendiam juntos e juntas. E eu era a mediadora daquilo. E é isso que nós fazemos. O PT precisa conviver da universidade até o peão de obra, da empregada doméstica ao pós-doutor, porque juntos e juntas é que nós aprendemos. É isso que eu queria dizer para vocês, e um beijo imenso. Muito obrigada, deputada querida, sempre conosco, sempre que a gente chama. Sabemos que foi uma semana dura para vocês na Câmara, mas fizeram o trabalho, nos representaram muito bem, fizeram a coisa certa e estaremos sempre apoiando o seu trabalho aí na Câmara e, com certeza, na formação política. Pela sua inspiração, nós criamos aqui em Brasília uma rede de formação. Porque, como você diz, não fazemos nada sozinhos, sozinhas. E a formação, muito menos. Então, esse aqui é um trabalho da rede e a gente está bem unido. Tivemos uma boa reunião com o nosso querido Gilberto essa semana. Brasília vai contribuir, vai ajudar nesse projeto do educador militante. É por aí. PT é um partido do coração, é um partido do povo, e nós temos que trabalhar essa formação. Muito obrigada, eu sei que você tem outros compromissos, veio abrir aqui, e a gente continua aí com os nossos filósofos. Uma boa noite, um beijão. Você é muito querida aqui em Brasília, viu? Muita paz para você. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Bom, gente, continuando aqui, os nossos queridos, a nossa querida Ana Lu, o nosso querido Edivaldo, nós colocamos essa problematização, né? O que é pensar, por que pensar e por que pensar é resistir. Então, a gente pode começar com a Ana Lu, tudo bem? Então, Ana Lu, com você, muito obrigada por estar aqui conosco, e eu agradeço muito a pastora Val, que fez essa mediação nossa com você. Então, é muito importante as pessoas estarem nos ajudando a buscar, achar essas pessoas que estão aí na linha de frente, pensando, são professores, e a gente precisa muito de professores nesse processo de formação. Obrigada, e a palavra é sua. Olá a todos e todas, boa noite aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, às companheiras. Eu me chamo Ana Lu, estou me formando agora, esse semestre eu acho que vai a formatura em filosofia pela Universidade de Brasília.
sou cotista com muito orgulho e sou militante da Juventude e Revolução do PT. Eu acho que eu tenho aí camaradas que estão acompanhando a live hoje, uma juventude que luta pelo socialismo no Brasil e no mundo, contra todo tipo de exploração, e ser militante da JR do PT é um dos pontos de apoio para que nós consigamos cada vez mais evoluir o nosso pensamento e lutar, né, pelo futuro da juventude, pelo fim do governo Bolsonaro, que hoje é a representação desse capitalismo que destrói, da prática neoliberal que retira os nossos direitos, né? Eu quero agradecer também muito a pastora Val, enfim, a todo mundo aí da formação do PT pelo convite. É muito importante nós estarmos refletindo agora sobre o pensar num momento tão crítico, né, que nós nos encontramos com o governo Bolsonaro, com as práticas de retiradas de direitos, ataques à educação, e aí também os ataques às ciências humanas, né, tanto filosofia como sociologia, como história. Nós vemos que cada vez mais são áreas que vêm sendo atacadas, né? Eu sou muito ativa no Twitter, né? Geralmente as pessoas tendem a sempre pelo menos essas lives que eu participo do PT, algumas pessoas sempre falam que viram algum tweet meu, e por essas semanas eu fiz um tweet falando assim, nossa, eu entrei na universidade, no governo Lula, esperançosa que quando eu fosse formar, eu estaria dando aula de filosofia. Aí nós passamos pelo golpe, que tirou a presidenta Dilma, nós passamos por uma eleição agora com o governo Bolsonaro, e aí eu estou me formando e estou nesse lugar em que muitos jovens se encontram, né? Esse lugar do desemprego. E é muito triste nós termos filósofos, sociólogos, historiadores se formando e uma perspectiva de emprego nessas áreas, principalmente na área da educação, que a maioria de nós nos colocamos à disposição, não termos essa chance, né? Porque é um ataque constante às ciências humanas e à educação, enfim, o desemprego lá na altura. Quando me informaram sobre o tema, eu sentei para refletir esse pensar, o que é esse pensar e, acima de tudo, nas mãos de quem é que está esse pensar. Então, quando nós vamos fazer uma análise, nós vemos, por exemplo, que por séculos a modernidade ela encarou o pensar como pertencente à burguesia branca. Nós vamos entender que, por exemplo, no imperialismo europeu, uma das justificativas para a colonização do continente africano, a colonização das Américas, era essa ideia de levar o conhecimento para esses povos em que os europeus diziam ser selvagens, né? Levar essa ideia do iluminismo, que é a razão acima de todas as coisas, para esses povos em que os europeus julgavam como sendo povos que não tinham conhecimento, né? E pensando um pouco nessa questão da filosofia, nós vamos ter filósofos como Kant, que vai dizer no imperativo categórico que o imperativo categórico é para todo mundo que pensa, menos para os povos africanos. Ou seja, aí a gente tem uma modernidade, o Kant já colocando em prática essa exclusão do pensamento. Então, nós temos essa modernidade, os séculos da modernidade, pensando isso, esse pensar seletivo, esse pensar na mão da elite, esse pensar na mão da burguesia. E o que acontece? Nós temos, em 1848, um abalo na Europa. E que abalo é esse? Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista. Lembrando que Marx é filósofo, começou no direito, se apaixonou pela filosofia e leva sua filosofia nos seus escritos, ele é filósofo. Inclusive, nós temos uma discussão, meu companheiro aí da filosofia pode até depois falar um pouco, nós temos ainda uma discussão dentro das escolas filosóficas sobre como nós lemos muito mais o Marx dentro da filosofia, muito mais o Marx político do que o Marx como filósofo que ele realmente é, né? Mas o Marx utiliza da sua filosofia para escrever os seus estudos políticos, né? Marx ele tem um interesse muito grande no estudo da política, e nós temos em 1848 o Manifesto Comunista, o escrito dele com Engels. E por que há esse abalo? Porque no Manifesto Comunista
nós temos o Marx escrevendo para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Nós não temos o Marx escrevendo para a burguesia, que vai encontrar a todos esses filósofos que estavam caminhando, porque nós temos o movimento da filosofia, um movimento científico, um movimento do pensar na mão de uma elite, na mão da burguesia. Nós temos esse pensar na mão dos privilegiados, dos que têm acesso, dos que são letrados, mas nós não temos esse pensar na mão dos oprimidos. E em 1848, a leitura do Marx, a escrita do Marx, é uma escrita no Manifesto Comunista para atingir as massas. É uma tomada de consciência não só no campo material da coisa, mas é uma tomada de consciência enquanto um ser político que nós somos, enquanto um ser político que está inserido no meio de uma opressão. Nós temos esse Marx, para além de tudo, chamando a consciência dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos esse Marx, no final do Manifesto Comunista, por exemplo, dizendo que nós não temos nada a perder a não ser os nossos grilhões. Então, em 1848, nós temos esse abalo aí na Europa, principalmente, que é essa escrita do Manifesto Comunista, né? Esse pensamento comunista em que a gente começa a pensar e começa a refletir os nossos escritos. Os escritos comunistas, eles passam a girar em torno daqueles que precisam tomar os meios de produção, daqueles que precisam fazer a revolução porque estão sendo oprimidos. E aí, nós temos uma outra questão. Nós temos o Marx fazendo essa tomada de consciência, esse pensar, pegando esse pensar e refletindo para as classes oprimidas. Em outro ponto, nós vamos ter os povos africanos. Como eu disse, esses povos africanos, o imperialismo europeu, uma das justificativas para o maior crime da humanidade, que foi o processo de escravização dos povos africanos, a colonização no continente africano, a justificativa de levar a razão a esses povos, levar o conhecimento a esses povos. Nós temos as duas questões aí. Nós temos essa questão de levar o conhecimento aos povos, nós também temos a questão de levar a religião, enfim, o processo de catequização pelos jesuítas, que nós sabemos, mas nós também temos essa vertente de pensamento, de levar a razão, de querer construir esse imaginário de pensamento, esse pensamento branco na cabeça desses povos. Por que pensamento branco? Porque, como nós dissemos, esse conhecimento, esse pensamento, inicialmente na modernidade, ele está na mão da elite branca. E aí nós temos essa questão, o pensamento nos povos africanos. E aí, como eu disse para vocês, grandes filósofos como Kant e Hegel, por exemplo, sempre deixaram à margem o pensamento do povo africano, dos países africanos, sempre deixaram. E aí nós temos um outro ponto de resistência, que é encarar o epistemicídio. O que é esse epistemicídio? É uma das facetas do racismo que nós encontramos dentro das academias, por exemplo, que é a negação do conhecimento, seja dos povos de origem do continente africano, seja dos povos indígenas, negar este conhecimento, assassinar este conhecimento, esse pensamento, porque ainda há a ideia de um pensamento hegemônico europeu, um pensamento branco, um pensamento burguês. O Steve Biko, nós temos aqui, inclusive, vou deixar uma indicação de livro para os companheiros e companheiras. O Steve Biko, se eu não me engano, ele é um militante da África do Sul, que lutou pela revolução, processo revolucionário na África do Sul. O livro é Questão Negra, a luta pela consciência negra e o combate pela revolução. É um livro onde nós temos o conceito de consciência negra pensado pelo Steve Biko, e nós temos esse livro, para quem tiver dúvida, nós encontramos ele com os militantes da corrente O Trabalho, a quarta Internacional Seção Brasileira. O Steve Biko, ele fala sobre esse desenvolvimento de uma alienação no negro. O que é isso? Uma das facetas do racismo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, se puder me avisar, porque senão eu vou falando aqui.
1 minuto para concluir esse primeiro bloco, tá? Já tem 10 tá bom. minutos. Aí depois você volta, tá? Uhum. E aí nós temos o Steve Biko pensando essa questão da consciência negra e pensando que há também um desenvolvimento de um estado de alienação no povo negro, onde o povo negro pensa tudo que é bom é branco. A educação das crianças brancas, a escola das crianças brancas não são iguais às escolas das crianças negras. E o Steve Biko vai dizer que esse processo de consciência negra, essa tomada de pensamento, esse fortalecimento da consciência negra se dá quando a gente começa a pensar essas diferenças e consegue retomar isso e ampliar isso para a nossa luta. Ampliar isso para a nossa luta. A tomada da consciência. Então, quando nós dizemos que uma pessoa pobre e preta da periferia, ela entra na universidade e consegue ocupar esse espaço, há uma resistência desse pensar, há um enfrentamento desse pensar que é caracterizado por essa hegemonia branca. E aí, para concluir, mais para frente a gente vai falar, eu posso falar um pouco mais, mas inicialmente é isso. Isso, Ana Lu, muito bom trazer essa discussão da colonização do nosso pensar, como é que nessa construção toda do racismo, como é que eles fizeram esse epistemicídio. Eu acho que é muito importante você trazer essa abordagem aqui para nós. Então, você que está nos assistindo, vai pensando aí, vai colocando sua questão, e nós vamos ouvir agora o nosso querido professor Edivaldo. Eu apresentei, professor da Secretaria de Educação, professor da rede privada, um especialista na área de ensino de filosofia, a quem eu agradeço também pela presença, e agradeço ao professor Pedro Lacerda, que é o presidente do PT de Taguatinga, que fez essa indicação. Obrigada. E a gente faz assim, quando tiver faltando 1 minuto, eu faço assim, para a gente ficar em 10 minutos, aí tem outro bloco de 10 minutos, beleza? Obrigada, Edivaldo, e obrigado você que está nos assistindo. Se inscreva no canal, esse é um trabalho militante, curta a live, e hoje eu estou coordenando e fazendo a transmissão. Então, de repente, vai ter uns erros aí, viu, gente? Obrigada pela presença de vocês. Edivaldo. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Lorena, obrigado, Ana Lu, por essa oportunidade, né, da gente fazer na verdade, esse coletivo aqui, né? Adoro coletivos. Eu nasci, né, na periferia, sou de Ceilândia, né? E na periferia me constituí, estava conversando ainda há pouco com a Leda, do início da minha formação, a gente lê ciência, a gente começa a estudar ciência política em sacristia de igreja, enfim, né, na época em que existia uma formação muito forte, né, das bases, da militância, né, e depois de ouvir a Ana Lu, fica até difícil, né, a Ana Lu, a Maria do Rosário, fica até difícil a gente construir aqui uma retórica, uma argumentação, né, porque é muito intenso tudo isso, né, mas a Ana Lu tocou num ponto, né, que eu considero, assim, fundamental. Eu sou educador da periferia, sobretudo, né, a minha experiência como educador de periferia também é como pesquisador do meu trabalho, né? E uma das coisas que eu tenho tido muito cuidado, já tentando responder essa questão, como pensar, né, é exatamente de ter a prática educativa como objeto de estudo, como, né, fundamento para uma pesquisa que promova essa ruptura, né, com um pensamento eurocêntrico, com um pensamento etnocêntrico, né? E a primeira coisa é se assumir, né? Se encarar numa fundamentação identitária, né? Quem sou eu, né? Onde eu estou, né? E etc. Né? Bom, eu vou começar, né, reverberando aqui uma ideia, né, da Maria do Rosário que eu achei fantástica, né? O amor, né? E para isso eu vou precisar, que me perdoem, né? O pensamento eurocêntrico. Vou me apropriar um pouquinho de uma ideia de um pensador do século XVII, que é bem diferentão aí na filosofia, um cara chamado Baruch Spinoza. Spinoza, ele tinha lá na obra Ética, ele falava sobre uma forma de pensar bem interessante. Apesar de ser um pensador classificado como racionalista, ele dizia o seguinte, né? Nós somos movidos pelos afetos, né?
que ele vai chamar de energia vital, conatos, é o que nos move. Mas nos move de que maneira, né? Nos move em direção ao outro, né? Eu acho isso fantástico, né? Ou seja, a gente traga, né, no outro a nossa energia vital, né? Nosso impulso de pensar, de viver, etc., né? E aí, a vida é feita, né, desses encontros na relação com o outro. Esse outro é onde nós bebemos o que nós somos, né? Eu sou educador, então eu preciso entender que, né, o estudante, o colega de trabalho, né, eu trabalho com estudantes que são trabalhadores na EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Então, esse estudante, esse trabalhador que traz, né, essa experiência existencial para a sala de aula, de sofrimento, da exploração, e agora nesses tempos sombrios, né, tudo fica mais estranho, né, na educação, ele nos dá, na verdade, o fôlego para continuar acreditando no nosso trabalho como uma prática libertadora, né? E esse fôlego vem de quê, né? Segundo a teoria de Spinoza, que aí, claro, a gente vai estar aqui se apropriando, esse fôlego é energia vital para a gente, né? Energia vital para a gente se ressignificar, inclusive, a nossa própria prática, né? E aí ele diz assim, o Spinoza, na educação, qualquer circunstância da nossa vida, nós estabelecemos encontros. Boa parte desses encontros são involuntários. Quem de nós imaginava que depois de tanto avanço, aí, de tanto investimento na educação, né, de tanto resgate que foi feito nos últimos governos populares, né, a gente ter, né, esse ataque ostensivo e agressivo à educação e também, né, provocando aí essa desesperança, né? Então, gente, quem de nós imaginava esse tipo de coisa, né? Então, a vida, ela nos surpreende com essas experiências e nós estamos inseridos nesse processo, né? Então, o Spinoza diz assim, há encontros que são alegradores, que são aqueles que elevam a nossa potência de agir. E há encontros que são entristecedores, porque eles diminuem a nossa potência, nosso conatos, né? Que nos impulsiona, né? Para a mudança, para a revolução, etc. Então, nós estamos num momento, né, em que a gente realmente está vivendo as pessoas mais entristecidas, né, embrutecidas, o ódio, né, mas é porque, de fato, os encontros têm sido muito entristecedores, o churrasco do final de semana com a família, né, o ônibus lotado, a pandemia, né, assolando sobretudo as periferias, né, e, sobretudo, a população negra, pobre, das periferias no Brasil afora, aqui no DF, então nem se fala, né? Então, mas pensando nessa perspectiva do pensar, como pensar, eu preciso evocar o Paulo Freire, que já foi aqui, né, enfim, né, sacado aqui, né, para o nosso debate. Paulo Freire, lá na introdução da obra Pedagogia do Oprimido, ele está fazendo aí ele tá compartilhando as experiências da educação popular, né? Aquele método de alfabetização popular, né? Aí ele põe um depoimento, eu vou ler aqui textualmente, ele põe o depoimento de um dos seus interlocutores lá na obra, bem na introdução, fala bem assim, eu precisei me reconhecer ingênuo, né? Ele fala isso, né? Um dos, né, dos cidadãos atendidos aí pelo programa, né, de educação popular. Eu precisei me reconhecer ingênuo, né, para alcançar, né, a consciência crítica. Aí depois ele fala bem assim, né, o medo da consciência crítica é o mesmo medo da liberdade, ou seja, né, do perigo da conscientização. Então, já para ser bem objetivo, nessa perspectiva do pensar, o Paulo Freire nos indica um caminho. E aí, né, Ana Lu, se apropriando, né, do pensamento dialético, lá, de Hegel, né, que, de fato, né, elitizado, né, e Marx, que populariza e que dá uma outra perspectiva, né, inverte o sistema hegeliano do idealismo alemão, né, e traz aí, né, uma perspectiva mais revolucionária, né, e aí, respondendo aquela sua provocação, né, por que Marx é entendido e é demonizado, né? Porque as pessoas se apropriam muito daquilo que é objeto da demonização, que é a teoria, apenas a teoria, né, política, né? Né, o socialismo e tal, né? Aliás, não o socialismo, né? O comunismo, aquela coisa que amedronta, né, que demoniza, né? Mas o mais revolucionário em Marx, né,
que é capturado e bem entendido por Paulo Freire, é exatamente, né, essa perspectiva da prática libertária, né, da crítica à ideologia alemã, né, a essa europeização, né, esse pensamento liberal, né, elitista, né, que segrega, sobretudo, né, os povos colonizados, os povos explorados, né, e alguém falou aqui, não consigo lembrar o nome do professor que falou aqui, né, a apropriação indevida do pensamento africano, do pensamento dos povos originários, né, e explora esse povo com a sua riqueza. Né? E aí, né, eu acho que aí é objeto mesmo do estudo da Ana Lu, né, que é a questão do Mbembe, né, da necropolítica, é onde se instaura, de fato, né, nessa demonização, né, dessa dimensão libertária do pensar, né, é que se instaura, de fato, uma necropolítica. E foi esse o trabalho ostensivo de uma propaganda totalitária, de uma propaganda, a exemplo do que aconteceu na Alemanha nazista, né, entre outros episódios aí de um pensamento totalitário que foi construído em função dessa demonização, né? Então, Freire, ele foi muito genial nessa perspectiva, né? Porque ele partiu do pressuposto exatamente, né, de que é preciso, né, a gente se perceber ingênuo, se perceber, né, capturado, né? E nessa dor existencial, dessa percepção, a gente ter consciência, né, da necessidade de um processo revolucionário que parte dessa constatação e de uma praxis também, depois que vai se tornar o grande perigo, né, a grande ameaça à opressão. Né? Então, na verdade, né, o oprimido que se empodera, né? A exemplo do que propôs o Marx na fala da Ana Lu, né? Trabalhadores do mundo inteiro, univos, né? Mas para se unir tem que tomar consciência da própria condição. Né? É isso. Obrigada, Edivaldo, por essas primeiras palavras. A gente vai ficar aqui até umas 10 para as 9, né? Temos 40 minutos, fazer 1h20, então temos tempo aqui para a gente fazer esse debate. Deixa eu voltar aqui, né? Epa! Bom, estou fazendo a transmissão e coordenando, é isso mesmo. Como falou a nossa querida Maria Luísa Pereira, que está aqui conosco, esse trabalho da formação é um trabalho coletivo. Maria Luísa está conosco nesse trabalho. A nossa querida Madalena também está aqui conosco nesse trabalho. Estou vendo aqui o nosso amigo presidente do PT do Guará, Afonso, também está aqui conosco nessa luta. Tem outros companheiros que estão aí se colocando, né? Nosso presidente lá do Cruzeiro, a nossa nosso presidente do PT Cruzeiro, o Nonato, nossa querida secretária de Finanças, Nazaré, que tem feito um trabalho aí para resgatar o nosso partido no que diz respeito às finanças. Então, aqui é um trabalho de militante. A Madalena sempre queixa que podia ter muito mais gente. Nós temos feito esse esforço das pessoas acompanharem a live, mas isso aqui fica na nossa biblioteca e depois você pode assistir. E estamos com esse tema hoje, pensar, né? O que é o pensar é resistir, e estamos aqui trazendo as visões, né? Eu acho importante essa visão da Ana Lu, de trazer toda essa negação, todo esse epistemicídio que foi colocado para a população negra, para o pensar da população negra, suas culturas. Eu acho muito importante também o que o Edivaldo trazer esse filósofo, né? Esse grande filósofo, que eu também gosto muito, esse filósofo do conatos, da potência de agir, dos bons encontros. Então, eu penso que esse espaço nosso é um espaço de bom encontro, de provocação. Então, a gente está provocando esse pensar, a gente consegue construir nossas resistências. O Afonso colocou na nossa última reunião que esse projeto é pensar e elaborar, podia ser também pensar, elaborar e agir. Então, a gente, né, tem essa compreensão que pensamento e ação, isso não é dicotômico. Quando a gente pensa, a gente age. Então, estamos aqui com os filósofos para a gente aprofundar esse tema. Então, a gente continua com a Ana Lu ou Edivaldo? Vamos com a Ana Lu? Para ela continuar desenvolvendo o seu raciocínio. Ana Lu, quando o tempo estiver assim, acabando, eu dou um ok, tá bom?
para você ir se organizando para a gente continuar no nosso debate. Obrigado por trazer esses autores, acho muito bom se trazer Mbembe, trazer essa dimensão desse epistemicídio, aquele livro, a Crítica da Razão Negra, do Mbembe, que eu li, é muito importante, né, a crítica que ele faz a Kant, né, como é que ele coloca a razão negra nesse contexto. Eu acho que vale a pena todo mundo que quer entrar mais ainda nessa luta antirracista se apropriar desse pensamento, desses filósofos, dessas figuras que são do pensamento decolonial, que são pós-colonial e trazem outras formas de nós pensarmos as nossas questões contemporâneas que não são fáceis. Então, obrigada, Ana Lu, por trazer isso aqui para a gente. A palavra é sua. Então, nós iniciamos essa nossa conversa falando um pouco sobre o impacto do Marx. Nós fomos caminhando, o meu companheiro aí, ele falou